Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. Meu nome é Roger Daltri, sou professor de Geografia e de vez em quando a gente traz aqui no canal questões que envolvem a geografia no nosso dia a dia. Hoje uma questão extremamente significativa e importante para a gente, que é sobre questões de eras geológicas, né? A gente tem uma reportagem super interessante recentemente que trouxe uma perspectiva que eu acho que é bacana a gente discutir. Como um lago contaminado no Canadá, isso, lá na América do Norte, pode marcar o início de uma nova era geológica. Então vamos discutir um pouco disso, vamos pensar um pouco acerca disso, já que a gente está falando de descobertas geológicas que podem alterar, inclusive, a nossa forma, a nossa percepção de avaliar o tempo geológico que a gente tem até hoje, né? Vamos lá, os sedimentos no fundo de um lago contam a história de sua contaminação, que começou a ficar preocupante a partir de 1950. Segundo os pesquisadores, esse rio seria o início do chamado Antropoceno. Gente, o Antropoceno seria esse momento geológico onde o ser humano, sim, ele é o protagonista das transformações geológicas no nosso ambiente, no meio ambiente, na natureza como um todo. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver e tentar pensar um pouco sobre isso. Existe uma coisa chamada dendrocronologia, que consiste em analisar os anéis de uma árvore para determinar a sua idade. A galera de biologia deve entender bem sobre isso, né? Para fazer isso com plantas vivas, cientistas usam uma espécie de saca-rolhas para tirar um pedaço do raio do tronco. Então eles contam os anéis e sabem ali quantos anos uma árvore tem. Um grupo de cientistas fez uma coisa parecida no Lago Crawford, lá no Canadá. Eles arrancaram uma faixa de lama do fundo do lago e a usaram para propor uma nova era geológica marcada pelo impacto da nossa espécie no planeta, o chamado Antropoceno. Uma época geológica marcada por uma mudança em escala planetária. A que iniciou o Holoceno, nossa época atual, foi a última era do gelo, mais de 11 mil anos atrás. A Torre de Lama, no Canadá, ajuda a mostrar exatamente quando as atividades humanas começaram a alterar o planeta. A cada ano, partículas se juntam no fundo do lago, criando camadas de sedimentos que, assim como as árvores, podem ser analisadas. Segundo os cientistas, a partir de determinada camada, era possível identificar o plutônio dos testes de bombas atômicas e partículas da queima de combustíveis fósseis. Os feixes de lama com traços de poluição no fundo de um lago em uma reserva ambiental no Canadá são testemunhas do impacto humano na estrutura do planeta. A proposta vai ser feita para o restante da organização de pesquisa responsável, o Anthropocene Working Group, ou Grupo de Trabalho pelo Antropoceno. Se aprovada, ela tem que passar pela validação de outras duas instituições, e só depois disso poderemos afirmar com certeza que estamos vivendo em uma nova época geológica. Mas o que você pensa sobre isso? Será que a gente vive de fato uma nova era geológica? Já pensou na quantidade de impactos ambientais que tem trazido transformações ao nosso dia a dia? Você quer ver um exemplo? Recentemente nós tivemos uma onda bem significativa de ciclones extratropicais no sul do Brasil, adentrando o território brasileiro. Mas, professor, elas são comuns nessa época de inverno. É verdade, mas a gente tem visto que movimentos climáticos, transformações climáticas, elas têm sido cada vez mais intensas, cada vez mais surpreendentes e provocando modificações que o ser humano tem se adaptado? Sim, mas cada vez com mais dificuldade, visto que esse ano de 2023 que eu vos falo é o ano que provavelmente a gente vai ter o ano mais quente dos nossos tempos, assim como já foi 2022, está batendo recordes de temperatura na América do Norte, na Europa, em vários países do hemisfério norte, temperaturas que nunca foram registradas. Então tem alguma coisa acontecendo. São fenômenos climáticos que demonstram que, de fato, precisamos investigar e entender que planeta é esse, o que queremos dele. É fato importante também a gente discutir que, desde a Revolução Industrial, as transformações humanas sobre o meio ambiente elas são cada vez mais consistentes. E, obviamente, por serem cada vez mais consistentes, elas vão trazer para a gente também impactos, consequências que precisam, sim, ser mitigadas, ser pensadas. Sem dúvida nenhuma, esse crescimento que a gente teve da população desde a Revolução Industrial, o crescimento do consumo numa escala também industrial, em diferentes continentes, em diferentes contextos, precisa sim ser levado em consideração. Então, é muito importante que a gente pense sobre o que a gente quer para o nosso futuro e tente analisar essas transformações, essas marcas que a humanidade tem deixado no nosso planeta.
A gente pode estar entrando em uma nova época geológica, o que é extremamente delicado, podemos já estar vivendo ela, o Antropoceno. Eu fico por aqui, se você gosta, é claro, desse tipo de conteúdo, não se esqueça de acompanhar a gente aí nas redes, estamos aí trazendo de vez em quando conteúdo de relevância para a geografia, para o nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!